Graça e paz, irmãos. Nesse período de quarentena, estaremos estudando o livro de Efésios. Nós já tivemos a primeira lição com o pastor Alexandre, domingo passado com o Fortunato, e hoje estaremos dando continuidade a esses estudos. Mas antes, nós vamos orar pedindo a Deus a sua direção. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Te agradecemos também por esse dia que o Senhor nos está te concedendo. E queremos te suplicar, Senhor, a tua ajuda neste momento. Fale aos nossos corações, Senhor, através desse estudo. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos a tua palavra. A oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa apresentando o estado de perdição e condenação em que se encontravam os judeus e os gentios. Para mais adiante, dentro desse mesmo texto, ele mostrar que em Cristo a salvação é para todos, ou seja, tanto para judeus quanto para os gentios. Quando Jesus morreu na cruz, o muro que separava esses dois grupos veio abaixo e nunca mais ele foi erguido. Então nós podemos dizer que em Cristo todos agora são um. Ou seja, todos os que se renderam a Ele mediante uma fé viva e verdadeira. A ênfase de Paulo no capítulo 2 é o fato de que o amor de Deus é imenso e alcança não só judeus e gentios. O tema do nosso estudo de hoje é Propósito Universal, Nova Vida com Cristo. Ele está baseado em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E nós vamos ler o texto todo, para vocês terem uma ideia. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A divisão desse texto ele parece muito com um testemunho pessoal, daqueles em que todo crente faz quando vai evangelizar, né? Como era a sua vida ano passado, como foi seu encontro com Jesus e como é a sua vida hoje. Paulo ele começa a destacar no texto alguns pontos importantes da trajetória de vida dos Efésios e nos apresenta 3 fases que passamos na vida cristã, começando com o passado, avançando para o presente e futuro, mostrando dessa forma a atuação progressiva da graça de Deus nas nossas vidas. Vejamos, o primeiro, nos versículos de 1 a 3, o que éramos no passado. Nesta passagem, Paulo está retratando o quadro da condição universal, da condição humana universal, mostrando como era terrível a vida sem Cristo, tanto para os gentios quanto para os judeus. Ele começa lembrando àqueles irmãos que Deus lhes deu vida
por meio de Jesus Cristo, quando estavam mortos em delitos e pecados. Delito significa ultrapassar os limites que conscientemente sabemos que não devemos ultrapassar. É desviar-se do caminho que deve ser seguido. E pecado são inclinações, pensamentos, palavras e obras que fazem errar o alvo. É como um mau atirador que não consegue acertar o alvo. Mas tanto o pecado quanto o delito significam agir contra a vontade do Criador. O pecado, ele não é uma escolha do ser humano, é um estado em que o homem se encontra, é a sua condição natural, desde a sua gestação, como afirmou Davi no Salmo 51, versículo 5. Em pecado me concebeu minha mãe. Vejamos o que acontece conosco por causa do pecado. Quem vive desta maneira está morto para Deus. O versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. A palavra morte significa separação, nós separados de Deus. A morte aqui, é preciso entender que não é a morte física pela qual todos nós vamos passar. O homem, ele está morto em seus pecados, mesmo que esteja vivo fisicamente. O homem morto no pecado, ele pode ser uma boa pessoa, ele pode ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, ele pode ser responsável, ele pode ter uma vida moral aprovada e pode até fazer o bem aos outros. Mas o que Paulo está dizendo desta condição é que o homem sem Cristo, ele está morto para Deus. Ele é incapaz de amar a Deus e de compreender as coisas espirituais. Ele não tem prazer em Deus, ele anda em delitos e pecados, ele transgride permanentemente a lei de Deus e não respeita a sua vontade. Por isso ele está morto. Em Romanos 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, esta é a realidade das pessoas que ainda não encontraram a Cristo. Estão mortas, afastadas de Deus, pois esse é o pagamento recebido pelo pecado. Em segundo lugar, o homem é desobediente. O versículo 2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O versículo 2, ele mostra 3 razões pelas quais o homem se encontra nesse estado de morte espiritual. A primeira é porque ele anda segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo é o tipo de vida desenvolvida pela humanidade sem Deus e cuja perversidade aumenta de geração em geração desde que Adão tomou a decisão de rebelar-se contra a vontade do Criador, seguindo a sua própria vontade, seguindo o seu próprio caminho. Em segundo lugar, o versículo 2 acrescenta que a razão do mau procedimento do homem morto em pecados é a existência de um personagem por trás desses poderes malignos, o chamado príncipe da potestade do ar. Ele é o próprio diabo, ou Satanás. Ele governa as organizações demoníacas das forças do mal que atuam no reino espiritual. Ele induz o homem ao pecado e o leva a desobedecer a Deus, tornando-o filho da desobediência. O diabo, ele é um ser maligno, porém muito inteligente. Desde o Éden, o diabo tem conduzido pessoas a desobedecerem a Deus. Ele é um inimigo invisível, mas ele é real. Muitos não acreditam em inferno, não acreditam em diabo, mas ele é real. A Bíblia diz que ele existe. A Bíblia se refere a ele de várias formas. Ela diz que ele é violento como um dragão, que é venenoso como uma serpente, que ruge como um leão e que se apresenta como um anjo de luz. Então, muito cuidado, né? O diabo, ele é
muito inteligente, e ele seduz o homem para desobedecer a Deus. A outra situação é que o homem é escravo do pecado. O versículo 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O versículo 3, ele esclarece com detalhes o que fazem os filhos da desobediência. Essas inclinações são constituídas por duas atitudes. Primeiro, ele faz a vontade da carne. A carne aqui se refere à nossa natureza humana, que foi corrompida e que produz maus desejos em nós. É a natureza que recebemos desde o nascimento, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5. E que essa carne deseja controlar a nossa mente, nosso corpo, conduzindo-nos para a desobediência. Então, todas as pessoas, antes de terem Cristo, andaram também nos desejos da carne. A segunda atitude é que ele faz a vontade dos pensamentos. Os desejos da mente são aqueles que estão conectados com o que vemos. Mas é preciso entender também que a carne, por si só, ela não pode fazer nada sem que primeiro receba ordem de sua mente, que é a primeira que desejou e cobiçou. A nossa mente, ela comanda as nossas ações. Lá em 2 Pedro 2,19, ele diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Ainda no versículo 3, ele diz que o homem está condenado. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A pessoa sem Cristo, ela é condenada. O versículo 3 o capítulo 3, versículo 18 de João, diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A ira de Deus é a sua indignação e a atitude que ele tem para com os homens que se recusam a aceitar o evangelho da graça e da salvação em Cristo. Quem vive em desobediência está debaixo da ira de Deus e terá que assumir as consequências da sua desobediência. E nós, que hoje somos filhos de Deus, andávamos também assim. Por isso, no passado, éramos também filhos da ira, como todos os outros. Os versículos de 4 a 6 mostram a nossa situação no presente. Esse texto ele expressa de forma muito clara e objetiva o amor, a misericórdia e a graça de Deus como parte essencial da obra da salvação, ao ressuscitar em Cristo pecadores mortos em delitos e pecados. Paulo ele faz um contraste entre o que éramos por natureza e o que somos hoje pela misericórdia e graça de Deus. Se antes estávamos mortos, agora somos ressuscitados para uma nova vida. Deus nos deu vida em Jesus. Nesses versículos, há 3 verdades maravilhosas a serem destacadas. A primeira, que Deus nos amou. O versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de seu grande amor com que nos amou. Esse amor de Deus é tão imenso que é impossível de ser compreendido e desafia a toda e qualquer definição. Ou seja, nós não temos vocabulário para definir esse amor de Deus. E quando esse amor ele é dirigido aos pecadores, considerados em toda a extensão de sua miséria, ele recebe o nome de misericórdia. Então, a misericórdia ela é tão rica quanto é imenso o amor de Deus. A graça é um presente que recebemos sem merecer, mas motivado unicamente pelo grande amor de Deus para conosco.
Assim, nós podemos dizer que a salvação é a maior prova de amor de todos os tempos. Que coisa linda! A segunda verdade a ser destacada é que Deus nos ressuscitou. O versículo 5 diz: ainda quando estávamos mortos por causa de nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ele nos ressuscitou com Cristo, tirando-nos do lamaçal de pecados em que vivíamos, para viver uma nova vida. Em Colossenses 2, versículos 12 a 13, diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida. Ao crermos em Cristo como Senhor e Salvador, somos salvos. Nós passamos da morte para a vida. Somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus mencionada nesta passagem, nesta declaração, pela graça vocês são salvos, é seu grande amor para com o homem, mesmo ele sendo culpado e indigno. A misericórdia, ela se compadece. A graça, ela perdoa e salva completamente, libertando o homem da maior desgraça, que é a condenação eterna. Podemos, então, dizer que foi motivado pelas riquezas de sua misericórdia, pela grandeza de seu amor e pelo espantoso caráter de sua graça, que Deus nos vivificou juntamente com Cristo, ainda quando estávamos mortos em nossos pecados. A terceira verdade é que Deus nos exaltou. O versículo 6 diz: e nos ressuscitou com ele e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não só fomos ressuscitados, como também fomos exaltados. Agora nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais. O que aconteceu com Cristo também aconteceu conosco, por termos crido nele como Senhor e Salvador. Isso significa que nós passamos a desfrutar nesta vida das mais ricas bênçãos de Deus. Que coisa linda! Os versículos de 7 a 10, ele nos mostra o que Deus espera de nós. O versículo 7, ele esclarece que o motivo por que Deus criou todo esse plano de salvação, ao afirmar que foi para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso significa que por toda a eternidade nós seremos a demonstração da graça e da bondade de Deus. Nós seremos o testemunho eterno do seu amor. Os versículos de 8 a 9, eles fazem uma declaração fundamental da doutrina da salvação nos seguintes termos: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ser salvo pela graça é o oposto de ser salvo pelos méritos humanos. Os méritos que supostamente provêm da bondade ou do esforço extremo do homem. A expressão aqui indica claramente que o solo, ou seja, a base da nossa salvação, está em Deus e não em nós. O crédito para todo o processo de salvação deve ser conferido a Deus, de modo que o homem ele perde toda a razão de se vangloriar. E isso nos leva a uma análise das obras em relação à salvação. A nossa salvação, ela é a pura manifestação de Deus. Por isso que Paulo enfatiza: não vem de vós,
é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras, elas são rejeitadas como fundamento da salvação. Elas não nos salvam. Apenas a fé em Jesus nos salva. A salvação, ela é um presente e não uma recompensa. Nós não podemos merecê-la com as nossas obras e nem podemos pagar por elas com nossos recursos financeiros. A salvação, ela é um dom de Deus. Ela é oferecida graciosamente. Ela é de graça e não requer nada em troca. Agora, em relação às boas obras, nós podemos dizer que elas são tão importantes que Deus nos criou a fim de que as praticássemos. As boas obras, elas são o fruto da fé. A fé e as obras andam juntas e são inseparáveis. Aqui nós temos um exemplo, né? Modelos errados, em que a obra ela está num patamar abaixo e a fé acima, no outro, a fé está num patamar abaixo e as obras acima. E o modelo correto, segundo a Bíblia, é a fé e as obras estarem no mesmo patamar, no mesmo nível. Elas andam juntas, são inseparáveis. O verso 10, ele encerra esse assunto dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando o verso 10 diz que somos criados em Cristo Jesus para boas obras, ele explica de forma clara que somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Isso significa também que agora as obras estão inseparavelmente ligadas à nossa nova vida, porque elas fazem parte da nossa nova natureza espiritual. O texto também fala que somos feitura sua. Nós devemos a Deus toda a nossa existência, tanto espiritual quanto a física. Com o ato de nos criar, Deus também preparou as boas obras. E ele fez isso primeiramente dando-nos seu Filho, nosso grande habilitador. Cristo não só nos habilita a realizar as obras, mas também ele é o nosso exemplo na prática delas. Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele só praticou as boas obras. Ele realmente é o nosso grande exemplo. As obras são a expressão da vida de Cristo em nós, como atesta o apóstolo Paulo em Gálatas 3:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo, por meio do seu Espírito, ele habita nos nossos corações, seus dons e graças nos são concedidos, de modo que eles também produzem frutos. Em Tiago 2, 17 a 19, ele diz que as obras dão vida à fé. Olha que coisa linda, as obras dão vida à fé. São as nossas obras que provam que temos fé em Jesus. Sem obras que revelam uma vida dedicada a Deus, a fé é inútil. Por isso, Jesus ele requer de nós fruto, muito fruto. Foi o que ele disse em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então, em Cristo, somos novas criaturas. Fomos criadas nele para as boas obras. E nele nós devemos permanecer para dar muito fruto. Então, se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, se a nossa fé é viva, vamos então praticar as boas obras como ele faria.
Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos trabalhar para o engrandecimento do reino de Deus aqui nessa terra. É isso que Deus espera de nós. Amém? Assim nós estamos encerrando o nosso estudo. Que Deus nos abençoe e tenham um ótimo domingo na presença de Deus. E até ao nosso próximo encontro.